Para concluir essa aula, vamos então para os nossos dois últimos exemplos de demonstrações por indução. E esses dois são particularmente legais por motivos diferentes. O exemplo 6 a gente vai ver que às vezes a gente tem que ser bem cuidadoso no jeito que a gente usa a hipótese de indução, e o exemplo 7 vai dialogar com a nossa primeira aula, eu já explico mais sobre isso. Mas vamos ver aqui o exemplo 6 então. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que uma variável aqui que eu chamei de Sn, né, isso aqui a gente lê S subscrito N, vou até escrever aqui do lado do jeito que ficaria na notação matemática. Então, S subscrito N, que é igual a meio, mais 1/4, mais 1/8, e assim por diante, até 1 sobre 2 elevado a N, é menor ou igual que 1. Para os íntimos, você já pode reconhecer que isso aqui é a soma dos termos de uma PG de razão meio, né, começada em meio no caso, e com razão meio, e a gente vai mostrar que a soma dos termos nunca supera 1. Né? É um resultado conhecido, um resultado importante, que uma PG com razão menor do que 1, a soma dos termos ela não tende a infinito, mas converge para uma constante. E, em especial, essa aqui que começa no termo meio e a razão é meio, não passa nem de 1. Né? A constante para a qual ela converge é 1. Eu vou escrever de um jeito um pouquinho diferente esse Sn aqui. Eu vou compactar essa soma num somatório. Vamos dizer que Sn, para ir variando de 1 até n, que os n termos somados, de 1 sobre 2 elevado a i. Então podem conferir que para i igual a 1 vai ter o primeiro termo ali da soma, para i igual a 2 vai ter o segundo, que é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 4, e assim por diante, até 1 sobre 2 elevado a n. E a gente quer mostrar que isso é menor do que 1. Vou fazer um menor mais bonitinho. Tá legal, vamos falar então aqui do caso base. Costuma ser fácil, nesse caso não vai ser diferente. Então, para n igual a 1, nós vamos ter aqui que Sn vai ser o somatório de i igual a 1 até 1, né? Então vai ser simplesmente 1 sobre 2, que a gente sabe que é menor do que 1. Então, tá tranquilo, isso aí, o caso base foi fácil. Agora, vamos para a hipótese de indução. A hipótese de indução vai supor que Sn menos 1, que é igual a esse somatório para i igual a 1, até n menos 1 de 1 sobre 2 elevado a i, que esse somatório, indo até o penúltimo termo, é menor do que 1. Como de costume, aqui a nossa hipótese de indução, supondo que ela vale para n menos 1. Vamos para o passo, então. Vou pegar aqui o Sn e eu vou fazer algo errado. Já vou dar um spoiler aqui para vocês não se confundirem. Tá? Eu acho que é importante mostrar esse erro, porque é o erro que eu cometo, ou pelo menos cometi a primeira vez que eu tentei provar isso. O jeito mais intuitivo aqui de usar a hipótese de indução que me ocorre seria, Sn é igual ao somatório de i igual a 1 até n, de 1 sobre 2 elevado a i. Daí, para tirar o n menos 1 da jogada, para poder usar a hipótese de indução, para tirar o termo n, perdão, fazer aparecer um n menos 1 ali, para poder usar a hipótese de indução, eu vou tirar o termo 1 sobre 2 elevado a n, e vou ficar aqui com i igual a 1 até n menos 1, que é 1 sobre 2 elevado a i. Pela hipótese de indução, isso é menor do que, repete aquele número, mas olha só, a hipótese de indução diz que isso é menor do que 1, então somado com 1. E agora eu consigo mostrar que isso aqui tudo é menor do que 1? Não, né? Porque isso aqui não é verdade. Notem que isso não quer dizer que o nosso resultado é falso. Importante se deparar com esse tipo de problema para ver onde que está a situação, onde que está de fato o problema. Olha só, eu usei minha hipótese de indução para trocar esse termo destacado em roxo por esse aqui, né, numa desigualdade. Tá? A hipótese de indução diz que isso aqui é menor do que 1, não diz que está perto, talvez tenha espaço ali para que esse termo aqui mais esse também fossem menores do que 1. O fato é que quando eu uso a hipótese de indução dessa forma, nesse termo aqui, sendo que tem um termo maior do que zero, porque ainda que pequeno esse termo é maior do que zero, para ser somado, eu fico numa situação muito complicada. Eu tenho que dizer, como que eu vou provar agora que 1 mais um termo maior do que zero é menor do que 1? Não é, né? Não vai dar certo. Então, isso é para mostrar que assim, nem sempre é direto, tá? Essa prova não é super complicada, mas ela já mostra uma primeira sutileza aí que a gente tem que tomar cuidado como usar a hipótese de indução, tá? Tem provas por indução muito sofisticadas, que você tem que usar de jeito muito esperto, tá? Ela é uma técnica importante, mas não menosprezem a técnica, só porque alguns exemplos pareçam simples, tá? Mas vamos voltar aqui, então. Eu tentei mostrar
um erro, apaguei, porque é para deixar claro, eu não quero induzir vocês à confusão, eu quero que vocês vejam que a gente tentou um caminho e deu errado. Vamos tentar outro caminho agora. Que caminho é esse? Eu vou tentar tirar os termos aqui de evidência de um outro jeito. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar 1 sobre 2 em evidência. Não uma parcela para fora, mas 1 sobre 2 multiplicando esse somatório. Então, quando eu faço isso, eu continuo tendo aqui o somatório de igual a 1 até n, só que antes, onde eu tinha 1 sobre 2 elevado a i, agora eu vou ter 1 sobre 2 elevado a i menos 1. Porque se eu pegar essa parcela do somatório e multiplicar por 1 sobre 2, eu volto a ter 1 sobre 2 elevado a i. Ficou 1 menos 1 ali. E daí, fazendo uma mudança de variável, olha que interessante. Se o somatório está indo de 1 até n, mas onde o i aparece, no único lugar que o i aparece, ele aparece subtraído de 1, isso é a mesma coisa de eu fazer o somatório indo de 0 até n, menos 1. Eu vou fazer isso mudando a variável ali, mudando o range da variável. Então, eu vou colocar aqui um somatório indo de 0 até n menos 1, e daí onde antes tinha i menos 1, volta a ter i. 1 sobre 2 elevado a i. Notem que é válido esse movimento, porque antes o primeiro termo era 1 sobre 2 elevado a i menos 1. Quando i era 1, isso era 0. Agora, quando i é 0, 1 sobre 2 elevado a 0. Mantém. As parcelas são as mesmas, tá? Só o jeito de escrever que mudou. E claro, não basta verificar para um para ver que está certo, mas se vocês verificarem para os demais, vocês vão ver que é uma passagem válida. Tá legal. Então agora eu estou com i igual a 1 de i igual a 0 até n menos 1. Isso é quase a minha hipótese de indução. Olhem lá para o termo na minha hipótese de indução. Vou destacar ele aqui. Está quase igual a ele, só que eu tenho 1 sobre 2 elevado a i. Eu tenho 1 sobre 2 elevado a i aqui também. Eu tenho n menos 1 como limite superior do somatório. Tenho n menos 1 como limite superior aqui. Mas o começo está diferente. Agora sim eu vou colocar esse termo em evidência. Não o último, mas o primeiro. Olha que curioso. Então continua com 1 sobre 2 aqui. Abre parênteses. E eu vou quebrar esse somatório, então colocar o termo 1 sobre 2 elevado a 0 aqui em evidência, e daí sobra no somatório indo de 1 até n menos 1. De 1 sobre 2 elevado a i. O que vai acontecer agora? Agora eu finalmente posso usar a minha hipótese de indução. Olha só. Esse termo aqui é exatamente o termo da minha hipótese de indução. Então isso aqui é menor, pela hipótese de indução. Isso aqui é menor do que? Copia tudo, né? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 elevado a 0 é 1. Mas, o que eu tenho ali no lugar da hipótese de indução? 1 sobre 2 elevado a i é menor do que 1. É isso que eu coloco no lugar. E daí, olha o que eu fiquei. Eu fiquei com 1 sobre 2 vezes 1 mais 1. 2 dividido por 2. Isso aqui é igual a 1. Portanto, Sn é menor, vou destacar ele aqui, do que 1. E está provado. Então, se Sn menos 1 é menor do que 1, Sn é menor do que 1. Caso base já estava provado lá em cima. Então, é verdade que esse somatório aí para qualquer n vai ter a soma dos seus termos menor do que 1. Tá legal? Concluímos o penúltimo exemplo. Vamos falar do último agora. E por que o último é legal para a gente? O que o último tem de especial para a gente? Se vocês lembrarem lá na aula 1, quando eu estava fazendo a resolução da recorrência do algoritmo recursivo simples, do algoritmo recursivo inocente, estava resolvendo aquela recorrência por substituição, teve um lugar que a gente deduziu uma fórmula por observação, mas eu falei, olha, não é porque parece que é. Aqui eu vou supor que é verdade e continuar com a análise, mas eu tenho que provar que essa fórmula está correta. É isso que a gente vai fazer agora. Então, o que a gente provou lá? Olha só, é uma demonstração que envolve uma implicação, ela é um pouquinho mais complicada. Então, ela envolve que, olha, se t de n é igual a 4t de n sobre 2 mais c de n, então essa era a expressão da recorrência que a gente estava tratando, sendo c uma constante. E isso aqui era a recorrência do algoritmo recursivo simples. Se isso for verdade, então, quer dizer, implica essa fórmula aqui que a gente deduziu em função de um valor i aqui. T de n é igual a 4 elevado a i vezes t de n sobre 2 elevado a i mais 2 elevado a i menos 1 vezes c de n. Se vocês querem saber de onde isso saiu, voltem lá no vídeo da resolução da recorrência na aula 1. Tá? Aqui eu vou simplesmente... essa foi a fórmula que a gente, por observação, fazendo substituição lá, a gente observou e falou, acho que é essa fórmula que vale. E aqui a gente vai provar que é mesmo.
Só que aqui eu vou destacar uma coisa. Em todos os outros, ficou implícito, eu não escrevi explicitamente, mas a indução que a gente fez até agora foi sempre em n. Tá? Mas não tem nada de especial com essa letra. A indução tem que ser em algum valor que cresce com os naturais, que tem uma objeção nos naturais. Tá? E no caso aqui, o valor que cresce com os naturais é o i. A gente quer mostrar que para qualquer valor de i isso vale. O n é o tamanho da entrada, mas não é ele que eu estou brincando que eu vou fazer, no qual eu vou fazer a indução. É no i. Tá? Então, vou destacar aqui que indução, a gente usa essa expressão em i. Tá? Só para deixar claro em quem que a gente está fazendo a indução. Deixa eu colocar isso aqui no cantinho para a gente lembrar. A indução vai ser em i. Tá legal, vamos para o caso base então. Para i igual a 1, o que nós temos quando i é igual a 1? Bem, como isso aqui é uma demonstração de uma implicação, um C, então, a gente sempre pode supor que t de n é igual a 4t de n sobre 2 mais c de n. Isso é a parte que a gente sabe da recorrência. A gente quer deduzir aquela fórmula ali na frente. Então, a gente tem que t de n é igual a 4t de n sobre 2 mais c de n. Até aí tá tranquilo. Mas se i é igual a 1, olha só, isso aqui é idêntico a 4 elevado a i, porque i é 1, vezes t de n sobre 2 elevado a i, porque i é 1, mais 2 elevado a i menos 1. Quando i é 1, isso aqui vai dar 2 elevado a 1 dá 2, menos 1 dá 1, vezes c de n. Então o caso base segue. O caso base é verdade. Quando i é igual a 1, t de n é de fato igual ao que essa fórmula sugere. Vamos então para a hipótese de indução. Eu vou pegar essa expressão aqui. Notem que eu vou continuar supondo que isso aqui é verdade. Isso aqui sempre vai ser verdade, já que eu estou provando uma implicação. Mas eu vou pegar agora essa fórmula aqui e vou supor que ela vale quando i é igual a i menos 1. Quando no lugar de i eu tenho i menos 1. Então eu vou supor que t de n, por hipótese de indução, a minha hipótese de indução vai ser t de n é igual a 4 elevado a i menos 1, vezes t de n sobre 2 elevado a i menos 1, mais 2 elevado a i menos 1, menos 1, vezes c de n. Vou supor que isso aqui vale. E agora vamos para o passo. Tá? No passo eu quero mostrar que a fórmula, que t de n é igual àquela fórmula para i. Tá? Eu estou supondo que ela vale para o i anterior, para o natural anterior ao i, e vou mostrar que vale para o i. Então vamos lá, passo. T de n. Eu vou começar usando o que eu sei. Eu sei que t de n é 4t de n sobre 2 mais c de n. E aqui eu vou fazer... Vocês vão se sentir um pouquinho roubados, mas é importante eu destacar isso. Olha só, a gente está fazendo essa demonstração para todo valor de n. Tá? Eu vou até deixar claro aqui, ó, na hipótese de indução, isso aqui tem que valer para todo n, tá? Pertencente aos inteiros positivos aqui. Isso aqui vale para todos eles. Então o n, desde que ele seja um inteiro positivo, né, que é o tamanho da entrada que define a nossa recorrência, tá certo. Né? Não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado é com a demonstração aqui, os passos da indução no i. E daí, para ficar mais claro, então, já que tem que valer para todo n, eu vou chamar de outra variável, só para evitar confusão. Vocês vão ver que isso faz diferença. Eu vou chamar de m. Então eu vou falar que, olha, a hipótese de indução é que isso aqui vale para todo m. Tá bom? Mudança sutil. Notem que se tinha que valer para todo n, não era para um número específico, né? Era para qualquer número inteiro positivo. Então tá beleza, mudar de nome não devia ser o problema. Mas por que isso é importante? Porque agora eu vou usar a hipótese de indução aqui nesse carinha aqui, ó. Eu vou usar a hipótese de indução para t de n sobre 2, usando n sobre 2 como o meu m. Aí vou supor que t de n sobre 2 respeita essa regra aqui, dada pela hipótese, para valendo para i menos 1. Então, vamos lá. Então, eu tenho que, no lugar de t de n sobre 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 elevado a i menos 1. Estou seguindo a hipótese de indução, tá? Vou até destacar ela aqui, que eu esqueci de destacar, né? Isso aqui é igual a essa expressão toda aqui. Só vou substituir todo lugar que aparece ali na hipótese de indução o termo m, eu vou usar n sobre 2 no lugar. Então, eu vou ter 4i menos 1 vezes t de n sobre 2 dividido por 2 elevado a i menos 1. Vou colocar isso aqui maiorzinho. 4i menos 1 vezes aquilo lá, mais, abre parênteses, 2 elevado a i menos 1, menos 1, vezes c, vezes
n sobre 2. Fecha aqui. Então tudo isso estava no lugar do t de n sobre 2, eu usei a hipótese de indução. Ela encapsulou tudo isso aqui. E daí eu tenho que somar mais c de n que estava já fora ali, né? Vamos ver se isso aqui simplifica, se a gente consegue trabalhar com isso. Vou colocar o igual aqui embaixo. Vamos ver o que acontece. Olha só, quando eu fizer 4 vezes 4i menos 1, distribuindo esse 4 ali na multiplicação, vai ficar 4 elevado a i. Daí eu vou ter t n sobre 2 dividido por 2i menos 1. N sobre 2, o 2 está embaixo, né? Então é a mesma coisa que n sobre 2 é a mesma coisa que n sobre 2 vezes 2 elevado a i menos 1. Pô, 2 vezes 2 elevado a i menos 1 somos expoentes n sobre 2 elevado a i. Mais, continuando aqui, o 4 vai multiplicar o 2i menos 1, né? Então, melhor dizendo, né? O 4 vai ser dividido por esse 2 aqui, ó. Então eu vou ter 4 vezes 2i menos 1, 2i menos 1 no expoente menos 1 vezes c vezes n sobre 2, é a mesma coisa que multiplicar o termo todo, corta o 2 e multiplicar por 2. Então vai ficar 2 vezes 2i menos 1 vezes c vezes n. E eu tenho mais c de n aqui para fora. Lembra que é sempre importante saber onde a gente quer chegar. Onde a gente quer chegar? A gente quer mostrar que t de n é igual a 4 elevado a i. Aí esse termo já apareceu aqui, ó. Vezes t de n sobre 2 elevado a i. Esse termo também já apareceu aqui. Mais alguma coisa com uma cara 2 elevado a i menos 1. Vamos colocar o c de n em evidência, vamos ver se aparece. Então vai ficar aqui 4 elevado a i, vezes t de n sobre 2 elevado a i, mais c de n, vamos colocar em evidência. O que vai aparecer ali se eu ponho o c de n em evidência? Passo 2 distribuindo, vai ficar 2 vezes 2 elevado a i menos 1, 2 elevado a i. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1, que veio aqui desse c de n aqui. Poxa, menos 2 mais 1 dá menos 1, né? Então a gente tem exatamente aqui c de n vezes 2 elevado a i menos 1 subtraído, que era a fórmula na qual a gente queria chegar. Então, t de n é igual exatamente àquela fórmula que a gente deduziu na aula passada. Na aula passada a gente deduziu por observação, a gente foi fazendo substituições e foi deduzindo. Aqui a gente mostrou, por indução, que de fato, para qualquer i, essa fórmula se mantém. Tá legal? Então, fechamos aí uma lacunazinha que a gente deixou da aula passada. Não foi a única que a gente deixou. No final da aula passada, eu deixei uma outra lacuna com uma outra recorrência um pouquinho mais complicada. Mas pelo menos essa prova por indução a gente fechou. E assim fechamos também os nossos exemplos de indução matemática. Até mais, pessoal.